Bom dia! Bom dia, meus irmãos! Graça e paz! Bom dia! Um ótimo, excelente dia para você, para mim, para nós que estamos aqui ligadinhos no canal da Comunhão e do Amor Sem Fronteiras. Amém, meus irmãos? Povo abençoado! Lindos do Senhor, aleluia, oh glória, levanta sua mão, abra sua boca onde você Glória a estiver, Deus! oh aleluia, diga aí, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém meus irmãos, porque o nosso Deus, ele é poderoso, aleluia, ele não entra em nenhuma guerra para perder, sabe por quê meus irmãos? Porque ele, né, dele é a guerra, do Senhor é a guerra. Amém? Se a guerra você tomou para você, se você serve a Deus, Bispo Márcio, e tomou a guerra para você, olha, tem uma boa notícia para te dar. Coloca na mão do Senhor, porque dele é a guerra, do Senhor é a guerra, amém? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Olha, um ótimo dia hoje, dia 26 de maio de 2025. Olha, a última semana do mês do meu aniversário, hein? Bispo Eita! Márcio, dá tempo pra você me dar o Eu presente. já dei! Eu já dou mais É. um. Ô, irmãos, fala pro Bispo Márcio que dá. Ó, não conta pra ninguém, fala pra ele que dá tempo ele me dar um presente. Glória a Deus. A última semana, irmãos, a última semana desse mês, né? Do mês do Deus de compromisso para filhos compromissados. E o ano, Bispo Márcio? É o ano de construirmos os nossos. É Sonhos! o ano de construir os nossos sonhos. E cadê os envelopes? Os envelopes estão ali, ó. Ali, ó. Glórias a Olhando pra Deus. ele. Ó, tem envelope pardo, tem envelope branco, tem envelope vermelho, tem envelope amarelo. Ó, tem envelope de tudo quanto é cor. Tem envelope de criança, tem envelope de adultos, tem envelope de jovens, de adultos. Ó, tem envelope de tudo aqui, de todos, hein? Glória a Deus. Vamos colocar aqui, bispo, para a gente orar, né, na oração final por esses envelopes também, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então, olha, eu não sei a hora que você vai nos acompanhar por aqui. Pode ser agora de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser até na madrugada. Tem gente que acompanha a gente até, né, coloca a palavra lá e depois já engata a oração da madrugada, já ouve tudo, já se alimenta, já abastece o seu espírito, amém? Então, eu, Bispo Anivalda, passando por aqui, Bispo Márcio, que já saiu de madrugada, já voltou, né, Bispo? Saiu para trabalhar, já. Olha, irmãos, pensa num homem trabalha, como dizia minha mãe, trabalhador. Já fiz café. Trabalhador esse homem, gente do céu, olha só, glória a Deus, Bispo Márcio, pela sua vida, o Senhor te proteja, te guarde, né, em nome de Jesus. Então, nesse dia, essa segundona abençoada, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que o Espírito da verdade, meus irmãos, que o mundo não vê e não conhece, mas possa estar sobre a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu disse aqui, né, é uma semana assim repleta, né? Vamos fazer aqui, bispo, vamos fazer aqui Reflexão. uma reflexão aqui, numa Retrospectiva. retrospectiva. Vamos Retrospectiva. fazer uma retrospectiva aqui da semana, né? Glórias a Deus, em nome de Jesus. Vamos lá, vamos começar agora aqui já, né, pela sexta-feira, bispo. Sexta-feira teve o encerramento da última chave. Teve a última chave, glória a Deus, a Forte, hein? sétima, Forte, hein? forte. A sétima chave, eis que estou à porta e bato. Ó, abriu em Apocalipse 3, já tem ali um caminhão, né, de bênção para a nossa vida, né? Porque nada como filho de Deus, como o próprio Deus ali falando, ó, eu tô aqui, né? Como eu falei, dá sua guerra para mim, minha filha. Dá sua guerra para mim, meu filho. Glória a Deus, aleluia. E o pessoal, nossos irmãos, Bispo Márcio, lá do Polo de Bauru, sem ó, Bauru já passou na boa. Bauru, eu quero os testemunhos aí das portas, hein? Que Bauru já passou pelas portas, glória a Deus, né? Então, nós tivemos lá uma palavra abençoada, pastora Rosinha encerrou lá com os nossos pastores, bispo, com os irmãos ali, foi bênção, hein? Eu já assisti, hein? Já assisti essa live, já peguei na íntegra, louvado seja Deus, em nome de Jesus, hein? Glória a Deus. Aí, Bispo Márcio, nós tivemos também, no sábado, o encerramento, olha só, encerrou uma campanha em Bauru,
encerrou a madrugada, bispo, que nós tivemos esse mês de maio, 10 dias, irmãos, no relógio. Olha, você que participou, você que participa, você que aprendeu. Tem gente que me chamou aqui e falou, bispa, eu aprendi a orar com o canal na madrugada. Olha que coisa linda, né, bispo? A pessoa falar que aprendeu a orar, não tinha hábito. Você vê que você começa a fazer uma coisa, de repente vira rotina na sua vida. Lembra do Daniel 6:10? Como Daniel costumava fazer. Então, se você, né, você se coloca aí para fazer esses dias de oração que a gente faz aí especial, né, sempre depois do jejum das primícias dentro do mês, você dá, ó, como pensa que não, né, você já tá aí já, ó, acostumado já a orar, irmãos, de madrugada. Tá bom? Então foi uma bênção. Eu mesma encerrei nessa campanha no sábado, virando sábado para domingo. Foi uma grande bênção. Louvado seja Deus. E, irmãos, sabe algo que eu sinto no meu coração? Parece. Lembra quando a gente deu as voltas de Jericó? Né? Porque nós, nessa campanha também, paralelo com a palavra do dia, a gente estava denunciando o decreto, Bispo Márcio. Aqueles decretos que foram denunciados na palavra, você que ouve a palavra aí, cada dia foi denunciado um decreto na série da manhã, né? E à noite, da madrugada, a gente, né, colocava ali o mesmo decreto para a gente em oração, né? Então, teve decretos familiares, decretos Brasil, decretos Israel, decretos financeiros, decretos curas, libertações, decretos das palavras proféticas, teve vários decretos ali, né? E aí, o que acontece? Parece, o inimigo fala assim, mas você está levantando, você está atrasando o sono à toa. Não, irmãos, não estamos, não. Nós estamos numa constante, amém? E o Espírito Santo, né, está aí trabalhando, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. E também, como diz Apocalipse 5:8, os anjos estão recolhendo, irmãos. O anjo só não leva taça vazia, mas taça que está cheia, ele, né, ele fala, eu vim para isso e eu estou voltando levando, né, para os atos do Senhor, né? Então, em nome de Jesus, glória a Deus por você que participa com a gente aí da campanha, né, da oração da madrugada, tá? Lembrando que agora voltou normal, tá? Agora tem a equipe da pastora Jane, já teve a Márcia já. Ei, Márcia, diaconisa. Eu já ouvi também, bispo, porque eu ouço tudo, né? Eu falo pro bispo Márcio, como que eu cuido do canal e eu não escuto as coisas? Eu tenho que escutar, né? As pessoas me encontram no mercado, me encontram no shopping, me encontram na igreja e falam, bispo, você viu? Eu falo, eu ouvi sim. Glória, me conta lá na igreja de Bauru, bispo, a senhora viu que eu orei? Vi que você orou, claro. Com certeza, não fico fora de nada, né? Desse mover, desse presente que é o canal da comunhão e do amor sem fronteiras, né, irmãos? Louvado seja Deus, né? Então, foi bênção, né? Então, ó, agora voltou, tá? Agora tem a oração sem fronteiras aí até as 9 da noite, com todos os nomes dos pedidos do dia, inclusive os pedidos fixos, né? E também a campanha da madrugada aí continua, né? A oração da madrugada aí, tá? E você não perde nada em nome de Jesus. Bispo Márcio, domingo ontem foi bênção, hein? Ontem o pastor Valdir ministrou aqui no Polo de Guarulhos e o pastor Frank, bispo, vamos dar estrelinha pro pastor Frank. Pros dois, né? É, pros dois, é verdade. Vamos dar estrelinha pros dois, né? Olha, abençoadíssimos, palavra dentro do tempo, né? Ó, show de bola, show de bola. Glória a Deus, aleluia. Bater o pênalti e acertar o gol, aleluia. Que bênção os nossos pastores, né? Foi um mover poderoso, porque ontem, bispo, foi dia de denunciar, né, a pedra de tropeço. Porque quem não é compromissado é uma pedra de tropeço, né? Pelo amor de Deus. A própria pessoa devia olhar para si e falar assim, não, eu não vou ser uma pedra de tropeço, né? Eu não vou ser um profeta. Eu não vou ser um profeta velho, né? Atrapalhar o mover do Senhor, né? Meu Deus. Olha, bispo, sabe que nessa palavra que Deus falou comigo? Eu estava vendo o pastor Valdir pregar e eu ouvi o pastor Frank, né? Também ontem pela live no Facebook. Então você tem, ó, Guarulhos, você tem por áudio e você tem no YouTube, que o André já disponibilizou. Lá em Bauru, bispo, a gente ainda tá com uma dificuldade com o som lá, né? No microfone ficou um pouquinho baixo, mas eu coloquei
Eu não sei se é baixo ou é a fala que é baixa, né? Alguma coisa está acontecendo lá. Precisa ver com o Wender lá. Porque tem hora que o microfone tá alto, tem hora que cai, né? O som. Então, as imagens estavam ótimas, viu? Então, sinal que o computador de milhões, o computador de milhões, hein, André, que mandou para Bauru, tá engrenando lá, graças a Deus, né? Mas, ó, o Pastor Frank você tem pelo Facebook, tá bom, gente? A live lá, põe na caixinha de som aí na sua casa, põe no carro aí no Bluetooth, que você vai ouvir maravilhosamente essa palavra que foi ministrada, bispo. E um culto alegre, né? Um culto feliz, né? Com louvor, tanto o louvor daqui como o louvor de lá também, as meninas lá, a Mileninha lá, né? Com a Diaconisa Mária, Mariane, aqui a nossa banda. Glória a Deus, assim, ó, bênção sobre bênção, em nome de Jesus, Bispo Márcio. E o pastor Valdir já voltou na escala normal da Oração Sem Fronteiras, pastor Valdir, nosso pastor que está há 5 anos aqui, né? Todo domingo, irmãos, faça sol, faça chuva. Pastor Valdir tem vezes que ele viaja, ele fala, não, bispo, não precisa me tirar, não, eu vou fazer. Glória a Deus, pastor Valdir. Deus abençoe aí nosso intercessor sem fronteiras. Um dos, né? Que são muitos intercessores, né? Aliás, bispo, eu sempre falo, valorizem, como disse a pastora Miriam, valorizem os intercessores, porque eles ficam nos bastidores cobrindo as nossas vidas, né? Enquanto o povo está todo mundo descansando, tem um intercessor lá, bispo, na torre, né? Então foi bênção sobre bênção o nosso final de semana. E por falar em bênção final de semana, bispo, tem testemunhos aqui, bispo. Quer ouvir? Glória a Deus. Hoje é segunda-feira, bispo, ó, dia 26, hein? 26. Ó, bispa, testemunho. O Gabriel, irmão do Vitor, médico que é o meu hóspede, que estava prestando concurso, ele é formado pelo ITA, faculdade que só entra gênio. Ah, então somos nós. Passou no concurso para auditor, como diz o pastora Jane, olha aí, ó, tá bom para vocês? Auditor do município de São Paulo. Agora esperar ele ser chamado em breve. Eu pedi oração por ele na época, bispa, das provas. Merecido, é um rapaz do bem. Glória a Deus, minha querida Carla Vargas, aqui do ABC. Eita, Deus. Ó, encheu a taça aí, né? E o moço, olha só, irmãos, até quem é amigo da gente é abençoado, hein, bispo? Até quem é amigo da gente é abençoado. A palavra de Jó, né? Até os amigos. A gente ora pelos amigos. A gente ora pelos amigos, né? Glória a Deus. A paz, bispa, tudo bem? Ontem pegamos o carro, bispa. Esse ontem aqui foi na quarta-feira, né? Deus seja louvado. Quarta não, terça-feira. Deus seja louvado. O bispo Márcio orou e profetizou pela troca do meu carro. Já fazia tempo que estávamos procurando um carro, mas estava procurando um carro HB20. Mas porque todo mundo gosta da HB20. Todo mundo quer um HB20. Acho que eu vou querer um HB20 também, viu, bispo? Você já tem. Ai, não consegui achar, porque Deus estava preparando o que era para ser nosso. O bispo tinha falado para nós vermos um carro automático. Ó, mais um aqui. Porque o meu esposo não ia cansar tanto para trabalhar no Uber. Deus preparou um confortável para ele. O carro tinha entrado às 8 da manhã na loja. E nós chegamos às 10 para ver um outro carro. E o vendedor falou: o seu carro está aqui, novinho, e é de procedência, ou seja, é um carro bom. Tem histórico. E coube no nosso bolso. Glória a Deus, ele é lindo. E a cor que eu desejava. E automático! A nossa irmã Ivonete, o marido dela. E nós saímos, bispo, lá de Bauru na terça-feira, né? Nós oramos ali, a pastora Rosinha, o pastor Frank, a irmã Sônia oraram por nós. Nós saímos, diz que quando nós saímos, eles chegaram lá. A pastora Rosinha estava gravando o áudio da oração da tarde lá no final. E aí chegou lá para a pastora Rosinha, o pastor Frank, e ungiu o carro, né, da irmã Ivonete e do esposo dela. Olha aí, bispo, a unção do automático está sobre o povo de Deus, né? Aleluia! Parabéns, irmã Ivonete! Quer andar de HB20, amor? Que venha! Glória a Deus! Não é de carro velho, é de HB20. Porque na verdade, ela não comprou HB20, né? Comprou um Versa. É melhor que o HB20. Que é melhor, bispo, do que HB20? 10 vezes. 10 vezes? É o carro do tio Renato, né?
Tio Renato tem um verso vermelhão, lindão. Japonês, né? Eita, glória! Ei, moço, toma posse aí, ó. Hein? Toma posse que a unção do carro tá na vida do povo de Deus, hein? Olha só, o bispo, a filha da irmã Edma, lá do Polo de Bauru, ela deu um testemunho em um dos nossos grupos que ela foi curada de trombose e a medicação não será mais necessária. Eu vi o áudio dela nos nossos grupos lá, a filha da nossa irmã Edma, né? A Edma e o Luiz Eduardo que estão frequentando, né, lá o nosso polo de Bauru. Glória a Deus, irmã Edma, pela sua filha, viu, minha querida? Deus abençoe em nome de Jesus. Bispo Márcio, eu quero que você venha aqui, porque você que ouviu bem esse testemunho aqui, você vai me ajudar nele. A irmã Sônia, ela contou um testemunho, nós estávamos até lá, né, na viagem lá de Bauru, e ela deu um testemunho que ela ouviu numa oração durante a campanha da madrugada. Foi na abertura que você gravou a oração, não foi? No final da oração, Deus deu uma revelação que uma pessoa, uma mulher, estava sendo agraciada, que ela tinha um sonho de abrir uma loja, né, de agregar um trabalho para a vida dela. E naquele dia, ela recebeu a oração e ela disse que quando ela ouviu a oração, ela falou, Senhor, é comigo. Mas tinha alguns empecilhos no caminho, né? Tinha algumas coisas que ela já tinha colocado diante de Deus, até diante da família, tá? E ela foi fazer um serviço para a igreja social, ajudar o pastor, né? Olha só como é importante você atuar funcionando na igreja que você está, né? A igreja dela precisava de um suprimento e o pastor junto com as obreiras lá, todos, a igreja se envolveu e eles montaram um bazar e levantaram um suprimento para a igreja e foi uma bênção. E ela falou, bom, deve ser essa a porta que Deus está, né, me dando. E só que não, meus irmãos, ela tem um lugar que ela faz a unha, né? Onde ela cuida da beleza, que é muito importante, um salão. E essa dona do salão, bispa, fez uma proposta abençoada, você deu um espaço para ela, onde ela vai poder expor a sua mercadoria. É uma parceria, né? E ela vai abrir a loja dela. Que bênção, né? Glória a Deus. Então é assim que Deus faz, meus irmãos. Do nada, Deus, aparentemente do que não é o improvável, Deus faz o provável. É sempre, essa palavrinha nada, né? É o nada nosso, né? O nosso natural, né, bispo? Mas no espiritual, Deus já está trabalhando, né? Porque eu falo, irmãos, botou a mão na missão, a missão do reino, né? Porque o reino é uma missão. Você colocou a mão na missão, bispo, olha, nunca mais a vida da pessoa é a mesma. Eu tenho mais um último testemunho aqui, bispo, de um dos nossos obreiros, eu não sei se ela vai querer dar o nome, depois ela fala, né? Ela foi visitar a mãe dela, e aí chegou lá, a mãe dela falou, filha, Deus abençoou a mãe recebeu um valor aqui que não estava esperando. Eita Deus. E eles são em 3 filhos, né? Porque o Senhor recolheu, Bispo Márcio, que inclusive a gente teve o prazer e o privilégio de conhecer, né? Ah, vou falar o nome, a Fernandinha, né? Presbítera Fernanda, o presbítero André, né? A Fê foi na casa da mãe dela no sábado. E tem o Luiz, né? Que eu já falei aqui, que é um lindo. Gente, o moço era um modelo, do olho azul. Um mulato do olho azul, era meu vizinho, foi vizinho nosso, né, lá no Inocop, em Guarulhos, quando a gente morou lá, né, a gente ganhou a Fernandinha tinha uns quantos anos, uns 13? Nariz escorrendo, canela seca. Acho que ela tinha uns 13 anos. Ela devia ter uns 13 anos, né, ela tinha, né, tava lá, e aí a gente teve o privilégio de conhecer a dona Vera, o seu Amaral, que está aqui nas orações, né. E aí, bispo, o que aconteceu? A mãe dela falou, Fê, a mãe recebeu um valor, né? E aí, ela falou, bispo, minha mãe dividiu entre os 3 filhos, e a minha parte, eu estou aqui entregando, né, o dízimo, uma oferta especial, e ela até falou, né, porque o bispo Márcio está com o projeto de trocar as cadeiras aqui, primeiro aqui, vai trocar aqui de Guarulhos, né, depois vai chegar em Bauru também vai viver, se mover aí, é que Bauru tem umas outras coisinhas na frente, né, mas, e aí ela falou, bispa, ó, tá aqui,
para ser usado na obra conforme o que for melhor aí, né? Então, é um valor dela, deu o dízimo, né, bispo? E eu falei, olha que bênção a Fernandinha, né? Eu falei para o André, até a família, que não faz parte da mesma igreja, mas tá debaixo do mesmo mover dos filhos, né, bispo? Porque Com se certeza. você vê, olha, é o que eu falo, a primícia no altar. Uma pessoa me chamou aqui hoje e falou, bispo, olha, eu passei umas situações muito difíceis aqui na minha família e eu até esqueci de mandar a primícia, mas está aqui a minha primícia, porque a primícia no altar, bispo, ela cobre a família. Eu até falei para a irmã, mas as outras primícias dos outros meses, que a irmã está sempre, né, primiciando, ela clama no altar do Senhor pela sua vida e a sua família. Então, irmãos, vamos dizer o que o apóstolo Paulo disse? O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, ninguém será contra nós, amém? Porque o agir de Deus é lindo. Aonde? Na vida de quem é fiel. Porque ao fiel Deus dá com liberalidade. Então, se você tem um testemunho, volta para dar o testemunho aqui para edificar a vida dos irmãos, amém? O Israel me deu um testemunho. Israel falou para mim quarta-feira, porque quarta-feira, bispo, vai ser o encerramento da porta da chave aqui em Guarulhos. Você vai passar pela porta, meu irmão. Vai ter uma porta. Vai ter uma porta aqui, igual lá em Bauru. O bispo Márcio falou: eu quero uma porta, nem que fosse simbólica, eu quero uma porta. E aí, você que está aqui na região, vem encerrar essa campanha com a gente aqui, porque, olha, é divisor de águas. O Israel falou, bispa, eu deixei a minha chavinha junto com o meu... Não sei se ele colocou dentro da capinha do celular, ficou lá dentro. Ele falou, bispa, meu serviço estava parado. Bispa, depois dessa campanha das portas, eu não tô sem serviço, eu não fico mais sem serviço. Inclusive, o Israel, hoje, irmãos, está indo atender um serviço. Aí, irmã Sueli, no Rio de Janeiro. Tá indo para o Rio de Janeiro, essa hora já deve ter ido, né? Para poder atender um cliente, né? Um serviço grande no Rio de Janeiro. Então, irmãos, realmente, né, bispo, as portas estarão continuamente abertas, porque a chave, bispo, tá na mão da Igreja do Senhor. Então, quarta-feira, tá? Eu te espero. Quarta-feira, eu vou fazer uma live, bispo, especial. Eu vou fazer a live de final de mês, tá? Com a live de preparação. Vou fazer a ceia online. Quem quiser vir comigo, eu convoco todos os intercessores que tiverem de boa a fazer comigo essa live, tá? E à noite a gente vai ter o encerramento dessa campanha aqui em Guarulhos, das portas e da chave da vitória, em nome de Jesus. Você é o nosso convidado especial, tá bom? Então marca aí no calendário que eu vou fazer a live, né, de preparação nessa quarta, às 10 da manhã. Ai, bispa, mas eu trabalho, só chego à noite. Depois você pega pela gravação, fica gravado em áudio, fica gravada em imagem também pelo Facebook, tá bom? Depois o André joga para as outras plataformas, você vai ter lá pro resto da sua vida, né? Vai para o YouTube depois, fica tudo gravadinho, irmãos. Você não perde nada aqui no canal da Comunhão do Amor Sem Fronteiras, porque cada dia a nossa agenda fica menor, né, bispo? Então a gente tem que ir, né? Não deixa de fazer, né? Não muda o propósito, só muda as estratégias. Talvez muda de dia, né? E assim vai, né? Glórias a Deus. Então, bispo, vamos hoje para o tema, né? Porque já foram 23 minutos só de testemunho aqui, mas eu não estou triste, não, eu estou feliz. Porque quando o povo de Deus vive milagre, né? Eu sou uma mulher marcada por milagres, o bispo Márcio, a nossa casa, e a gente fica feliz quando os irmãos também vivem o milagre e o desdobramento da palavra. Porque nós estamos aí na última série, bispo, esse mês são 3 séries, né? Já foram 2, né? Já foram 2, e agora a gente está na última série do mês, a terceira, baseada no propósito do Deus de compromisso para filhos compromissados, Daniel 6:10, né? E o nome dessa série, bispo, é quando fala des, já me preocupa, né? Os descompromissados não agradam o Deus de compromisso. Porque você lembra no início do jejum? Qual foi a fala do primeiro dia do jejum? Eu sou o Deus de compromisso. Lembra, presbítero André? O André colocou lá no banner na igreja, o Deus de compromisso. Eu falei, opa, André, faltou um pedaço. Para os filhos compromissados. Ele se apresentou, mas ele falou, eu sou o Deus de compromisso, mas para os filhos compromissados, né? E essa série é o contrário, ó. Os descompromissados não agradam o Deus de compromisso. Hoje é o segundo dia, porque ontem foi ministrado o primeiro, a pedra de tropeço, né? Que é o tropeço ontem. Hoje, o segundo dia, bispo, a negligência no compromisso. 1 Samuel
capítulo 3, versículos de 11 a 14. Eu vou ler aqui, bispo. Não, amor, deixa que eu ler aqui. Tá já no jeito aqui. Então leia, meu amor. Deixa, dá uma respirada aí. Respira. Glória a Deus, meus irmãos. Olha só. 1 Samuel, capítulo 3, eu vou ler um a mais, amor. Você falou do 3 até o 13, vou ler até o 14. Diz assim, ó. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia. Olha isso aqui, bispa. Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Bispa, quando nós falamos sobre esse tema, a negligência do compromisso, olha, a negligência, ela é uma tragédia, sabia, meu amor? Em qualquer lugar. A negligência é uma tragédia. Eu estava aqui estudando um pouquinho, e 1000 anos antes, na época mais ou menos de 1000, antes de Cristo, que foi por volta que nasceu o profeta e juiz Samuel, você se lembra de Arão? Arão, ele tinha 4 filhos. Quando o Senhor Deus, na época de Moisés, lá em Levítico, ali iniciou o sacerdócio. Então o Senhor separou Arão. Sim. E separou 4 filhos. Toda a família, né? Toda a família. Arão, ele tinha 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Só que 2 foram consumidos pelo fogo estranho. Lembra dessa cena? Quem assistiu os 10 mandamentos? Exato. O que aconteceu? Foram consumidos, levaram fogo estranho lá para o tabernáculo, né? Então, os 2 primogênitos, amor. Meu Deus. Os 2 primeiros. Essa cena foi forte, eu lembro. Forte. Eu assisti a reprise dos 10 mandamentos. E eles já eram sacerdotes. Ó, quem tem os aplicativos aí, Netflix, vai lá ver essa cena. Está em Levítico 10. Então, os 2 primeiros, bispa, eles já foram consumidos pelo fogo. Então, sobrou Eleazar e Itamar. O sacerdote Eli, ele é da linhagem de Itamar. Por isso que ele é um sacerdote. Porque a palavra do Senhor foi dada, uma promessa, um pacto, uma aliança, que da casa dele sempre sairia sacerdotes. Para conhecimento aqui, Bispo Márcio, o sacerdote Eli é o sacerdote que atendeu a Ana. Muito bem colocado. Porque às vezes a gente tem tantos nomes até iguais na Bíblia, às vezes as pessoas falam, mas quem é esse Eli que o Bispo Márcio está falando aí hoje? Ana, quem é Ana? Mãe de quem? Aqui gerou Samuel no altar, né? Que o Eli falou que ela estava embriagada, né? Ele era o sacerdote que estava em ofício naquele momento. Ô, Bispa, mas ela tinha um bloqueio que impedia ela de ser mãe. O que era? A esterilidade. Então Deus curou ela primeiro da esterilidade para depois ela gerar. Mas fica para uma outra hora. Então, nós vamos falar hoje, bispa, nessa história, há 5 aspectos que nós precisamos. Vamos falar sobre
Os 5 erros de Eli, vamos colocar Porque assim. hoje a gente, essa série, ela está apontando, né, o descompromisso, né, E o descompromissado. descompromissado. Então, nós vamos falar os 5 erros do negligente. Nossa, mas o negligente tem erros? Será Tem. que nós já fomos negligentes algum dia, Bispo Já, Márcio? já. Nós Eita, estamos aqui, ó, logo no glória! primeiro já. Já Nós, erramos aqui, ó. nós ou você ou eu? Nós. Ó, porque eu ensinei o povo, ó, não conta pra ninguém, mas eu ensinei lá em Bauru que quando alguém te jogar numa cena ruim, você não entra. Vamos lá. O primeiro erro do negligente, bispa, que é o tema de hoje, né? Qual que é o tema de hoje? A A negligência no negligência do compromisso. compromisso. No Então, no compromisso. compromisso. Então, o primeiro erro, Eli foi um pai negligente. Quando nós analisamos aqui, se você quiser ler agora aí, ó, 1 Samuel, leia para mim 2:12. 1 Samuel 2:12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Leia, vai rapidinho até o 16. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira ou na panela. Você vê que Deus faz questão de mostrar o modo dos filhos, né? Ou o tacho ou a marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, ou seja, o filho de Eli falava para a pessoa que ofereceu o sacrifício, né? Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. E se o ofertante dizia, queime-se primeiro, porque a pessoa que vai entregar a oferta, né, que nem a Fernandinha falou, né? Usa a oferta aí no que precisar, né? Olha só o que ele dizia aqui, ó. Tomarás quanto quiseres, então lhe dizia, não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Meu Deus do céu. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Então, bispa, aonde entra a negligência de Eli? Bom, segundo o estudo aqui, ele foi até bonzinho com Eli, né? Que ele colocou que a função de Eli era uma função muito cobrada. E obviamente, sacerdote, como né? sacerdote. Já começou por aí. E tem também as suas atribuições como, né, homem, pai e tudo mais. Então, ele tinha uma vida muito corrida. Talvez, por essa correria, ele não parou para verificar as informações que era dada em relação aos seus filhos. Ou seja, peca nos detalhes. Ele sempre achava que os seus filhos estavam sendo perseguidos porque eram filho de Eli, o sacerdote. Eles sempre achavam que os seus filhos estavam sendo perseguidos porque as pessoas tinham inveja, tinham ciúmes. Ou seja, ele sempre tinha algo para encobertar o que o versículo 17 coloca, o pecado dos seus filhos. Porque uma coisa, meu amor, a gente sempre fala, existe 2 tipos de erro, o benigno e o maligno. O que é o benigno? É quando nós erramos querendo acertar, ou não temos intenção de cometer esse pecado. Ou não tem consciência. Ou não temos consciência. Agora, o maligno é aquele que você sabe que vai dar errado. Você está errando. E você vai comprar, você vai segurar até o fim, você está disposto a pagar o preço. Amém? Então, foi exatamente o que aconteceu com Eli. Por isso que ele é um pai negligente. Nós temos que tomar esse cuidado, principalmente como pastor, como pai, como filhos, porque a negligência, ela nos deixa cego. Isso aí, ontem a pastora Jane estava orando na oração da família, e a pastora Jane citou exatamente esse sentimento, viu, pastora Jane? Esse sentimento tem permeado os nossos corações, bispo. Nós temos, olha, a malignidade está tão grande, bispo, que o nosso coração tem doído, sabe? No sentido mesmo da nossa própria cobrança, né? Como que nós estamos aí, né? Servindo a esse Deus que é tão poderoso, né? Como que está a nossa casa? Como que está a nossa vida? Esse exame, domingo vai ter Santa Ceia,
Mas a gente não está fazendo esse exame só no dia da Santa Ceia, né, bispo? Na mesa. A gente já está sentindo essa dor do compromisso em servir a Deus em verdade, né? É verdade. Ó, o compromisso nos deixa cego, anota aí depois você que tá, e surdo. Cego e surdo. Surdo. Olha, depois você lê aí que nós vamos correr aqui no capítulo 2, no versículo 27, Bispa Deus manda o profeta. Olha só, veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito. Olha, ele fala lá da descendência de Arão, quando eles ainda eram escravos, na casa de Faraó. Olha como a promessa já era antiga, meu irmão. E olha, aqui no 3:11, ele fala para Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel. Então Deus já estava dando os indícios, hein? Com certeza. Porque lembra que você falou para mim essa semana? De Deus ninguém? Zomba. Olha o que ele diz. Esse eu tá com E maiúsculo. É Deus falando. O próprio Deus falando. Eu o escolhi dentro de todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Agora, bispa, vem aqui o que é pior e o mais pesado, e a negligência nos faz passar por cima. Olha só. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, que ordenei se me fizesse na minha morada. Ou seja, Deus o exorta na palavra, e ele não vê, porque está cego e também surdo. Não ouve. Está com os ouvidos tampados. Então, né? O negligente... ele é surdo e cego. Surdo e cego. Em segundo lugar, o segundo erro, bispa, é um pecado tríplice. Então, vamos lá. O negligente, em segundo lugar... ele comete um pecado tríplice. Tríplice. 3 pecados em um. Meu pai, aí é muita coisa. O pecado dos filhos de Israel... Se um já é muito, imagina 3. Quando eles cometeram essa abominação de colocar aqui a mão na oferta, como diz o versículo 3, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecesse alguém sacrifício, e vinha o moço do sacerdote, estando-se ainda preparando a carne, eles vinham e colocava a mão dentro. Sabe o que significa? Interrompia o processo do sacrifício. Eles quebravam protocolos, não, princípios. É por isso que você vê, né? A gente está num culto, aí eu já, meu Deus, aí é forte, mas às vezes as pessoas não entendem, né, o pastor, né, da igreja. Mas pastor, por que a gente não faz isso, né, bispo? Você vê que não é só a questão de fazer algo, né? É como se vai fazer. É hora de fazer, é tempo de fazer, né, bispo? Com certeza. Olha, meu Deus, é forte. Vamos lá, bispa. Os 3 pecados, né, deles. Primeiro, Hofni e Finéias cometiam um pecado triplo. O primeiro, transgrediam a lei cerimonial. Você sabe que a transgressão é o segundo passo do pecado, né? Primeiro peca, depois transgride e depois vira hábito, iniquidade. Transgrediram. Meu Deus. A lei, se é uma lei cerimonial, é grave. Segundo pecado, bispa, profanavam o santuário, a tenda da revelação, ou seja, eles cometiam prostituição dentro do santuário. E fornicavam dentro do lugar santo. Do lugar santo que ficavam os sacerdotes. Uhum. E em terceiro lugar, que é o pior ainda, impediam o povo de cultuar ao Senhor corretamente por realizar sacrifícios incompletos. Quando um ofertante protestava, era tratado com violência. Olha só. Porque ele não quer ouvir, né? Olha aqui, 2,16. Se o ofertante lhe ofendia... Respondia. Lhe respondia,
queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres. Ou seja, a pessoa estava Não, é porque a tentando. pessoa fala assim, o sacerdote, não é assim que funciona. Vamos Não é assim terminar, né? primeiro, né? Não é assim que começa. Então, meu amor, o negligente ele cometeu, né? Aqui já no caso dos filhos, 3 pecados em um. Vamos para o terceiro erro. Terceiro passo do Já ouviu negligente. aquele ditado? Isso já era uma tragédia anunciada? É porque a fala de Deus, né? Deus começou a dar os indícios, Então, né? em terceiro lugar, era uma tragédia anunciada. Porque quando o Senhor, aqui no versículo, leia para mim aqui, ó, 2:25. 1 Samuel 2:25. 2:25. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, ou seja, o juiz. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai. Pai aqui é o minúsculo, né? Porque o Senhor os queria matar. Ele tentou. Aí fica, É porque assim, né? Ele tentou. o que a Bíblia está dizendo aqui, bispo? Quando o pecado é contra nós, eu não gosto da bispa. Eu não suporto a voz da Rosinha. Eu não suporto a voz da bispa Sônia Hernandes. Eu já vi muita gente faz pessoas, tem gente que fala isso, não suporto a voz de fulano. O jeito que aquele pastor prega, eu não gosto. Mas, bispo, enquanto é sobre a pessoa, Tá né, tudo bem. sobre o sujeito, é uma coisa. Só que aqui, o que a Bíblia está dizendo? O pecado foi contra Deus. Aí, se você for para o Novo Testamento, já é pecado contra o Espírito Santo. A Bíblia fala, né? É mais Pecado sério contra o ainda. Espírito Santo não tem perdão, que é o que o diabo fez. O diabo não pecou contra um homem, o diabo pecou contra Deus. Pois é. Então, bispa, dentro dessa tragédia anunciada, nós temos que entender que tem um propósito de Deus quando ele vem e exorta através do profeta, ele exorta através falando com o próprio Eli, né? O propósito da palavra. Porque até quando Deus quer corrigir, ele vem falar, né? Ele não mata você de uma vez, né, bispo? Exatamente. Inclusive, trazendo para os dias de hoje, é apontar o nosso pecado, não só apontar o nosso pecado, mas levar-nos ao arrependimento e mudança. Porque se você... Repete de novo, arrependimento. Vou falar a frase inteira. O propósito da palavra de Deus é não só apontar o nosso pecado, mas levar-nos ao arrependimento e mudança. Arrependimento sem mudança não é arrependimento, é remorso. É isso que eu ministrei os pastores em Bauru. A gente estava ali no tempo de mesa e até eu falei isso para os pastores. Hoje acontece muito isso. As pessoas falam, o líder, o fulano veio e falou isso, mas toda vez que a gente for corrigir, apontar um caminho, trazer uma profecia para alguém, a gente tem que trazer a pessoa ao arrependimento. Né? Então não é a pessoa, você não vai tomar ceia. Não, mas você não vai tomar, não é que você não vai tomar ceia. Não é mais fácil você ensinar a pessoa a não ficar fora da mesa? Com certeza. Exatamente. Então, arrependimento sem mudança é remorso. Em quarto lugar, depois se alguém quiser, bispo, a gente tem essa ministração por escrito, tá? O quarto erro bispo, você tem aí, né? Tem. É o erro da autocomplacência e da autoindulgência. Vamos lá. Autocomplacente é o sujeito que, isso aqui é forte, meu, que sente prazer em si mesmo e em suas próprias ações, mesmo que sejam erradas. Autoindulgente é aquele que é tolerante para com seus próprios erros. Olha, quem não sabe, gente, indulgência significa tolerância. O bispo está falando aqui que uma das características do negligente é ser autoindulgente, né? Se autotolerar. Então, no português claro, bispo, eu peco, mas aí eu mesmo me tolero. Exatamente. É tipo assim,
Eu já falei com Deus. Ele me conhece. Eu não preciso de correção. Não, eu já acertei com ele. Eu já acertei com ele. Tu dizes, né? Tu dizes, né? Em quinto e último lugar já Você falei. conhece gente assim? Conhecemos. Em quinto. Ai, quando eu vi. Eu já conversei com Deus, Ivan. Espírito de Saul. Você falou espírito de Saul, né? Saul, ele levou os seus filhos. Saul entrou nessa brecha aqui, ó. Ele pagou o preço, ele morreu com os seus filhos, todos os sacerdotes, todos os seus homens de guerra, mas ele não reconheceu que ele estava errado. Foi autoindulgente, autotolerante consigo mesmo. Onde estava Samuel nessa guerra que ele morreu? Longe, porque ele não quis chamar o profeta Samuel. Ele mandou trazer a Arca da Aliança, que foi depois... outra história. Mas deixa quieto. Porque os filhos de Eli morrem aqui. Morre aí. E essa arca, que nós não temos tempo agora, ela, do jeito que foi levado, só poderia dar errado. Porque quem levou a arca foi quem? Os filhos de Eli. Eles estavam preparados para isso? Estava tudo em pecado. Então o pecado. Tá dentro aqui, eu não tenho tempo, irmãos. Mas é a tragédia anunciada, tá em quarto lugar. Você vê que é um leque grande, porque a gente que é líder, às vezes as pessoas, por isso que eu falo, bispo, o líder conhece a vida de todo mundo. Às vezes a gente escuta isso, mas bispo, por que não põe fulano? Gente, o fulano está em tratamento, você não sabe. Exatamente. Vai chegar o dia do fulano, da fulana, mas a gente, bispo, como sacerdote, se a gente coloca a pessoa, a gente já sabe que a pessoa está em tratamento. A gente vai expor a pessoa para morrer na guerra, por uma falta de preparo, né? Então, tem certas funções, certas atividades que a gente não tem como colocar a pessoa. É um processo, vai chegar lá. E a vontade é sempre que chegue, né, bispo? Com certeza. Meu irmão, fechando, a quinto e último erro do negligente é a morte. A morte de Hofni e Finéias. Dos filhos de Eli. Né? Está aqui triste, né? Em 1 Samuel 4, 5. E depois a morte do pai, 12. Morre primeiro os filhos. E depois o pai. Depois eles recebem a notícia, né? E aqui se encerra o sacerdócio. A linhagem deles. A linhagem. Morreu a família inteira, bispo Márcio. Que triste, né? Porque... Olha onde a negligência vai parar, na família. Não tem como, né? Não tem como. Nós não teríamos outro desfecho. Deus não teve como deixar seguir isso. Por isso que nasce um Samuel. Para recuperar um sacerdócio falido. Exatamente. Né? Então... Aí você vê que a obra não vai parar, né? Porque Deus nunca vai deixar nada parar. A linhagem do sacerdote Eli acabou. Mas Deus, de uma estéril, fez nascer uma nova. Um sacerdócio limpo. Entendeu? Que ouve a Deus e que vai, né, receber aí os sacrifícios de forma correta. Então, bispo, hoje vamos orar aqui, irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Vamos fazer um autoexame aqui na nossa vida, né? Vamos pegar esse exemplo aqui de hoje e vamos fazer uma análise na nossa vida, se tem alguma coisa negligente. Porque aquilo, se a negligência contra uma pessoa é grave, imagina contra o próprio Deus, né? Às vezes, a gente nem percebe essa negligência. Não percebe. Porque... Às vezes na correria do trabalho. Sim, porque como tem o costume do Daniel, né? O Daniel 6,10 tinha um costume de oração. Também tem o costume ruim. Sim. O costume que traz a negligência, que a gente vai vendo as coisas e vai deixando, né? Aliás, poderíamos depois até fazer uma série, né? Os maus e os bons costumes, né? Eita, Bispo Cássio, fica para a próxima aí. Vamos orar, amor. Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, da qual não queremos sair dela. Senhor, estamos aí hoje, nessa última série do mês de maio. Senhor, estamos aí, Pai, denunciando todo o descompromisso, toda a negligência no dia de hoje, Pai. Hoje é negligência, Pai. Negligência física, Bispo Márcio, de coisas palpáveis. Negligência espiritual, de coisas que estão, né, que são do reino, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Pai, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos limpe, começando por quem está pregando a palavra.
começando por nós aqui, Senhor, nesse altar, porque essa mesa é o altar aqui no apartamento. Meu Deus, até quando eu vou gravar a palavra, eu limpo primeiro a mesa, porque não é uma mesa, se para mim comer eu vou limpar, imagine para gravar uma palavra do Senhor. Pai, recebe as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Romanos 12, que apresentei-nos os vossos corpos, meu Deus, como sacrifício vivo e santo, agradável ao Teu nome, Senhor. Meu Deus, como diz o salmista, vê se há em nós, ó Deus, vê se há em nós algum caminho mau, que o nosso coração venha mesmo ficar indignado com a negligência. Meu Deus, em nome de Jesus, que as nossas igrejas venham ficar indignadas, Pai. Oh, meu Deus, que a igreja de Cristo em toda a face da terra, em Israel, em Jerusalém, nas nações, Senhor. Meu Deus, venhamos ficar indignados no Espírito. Aleluia, Jesus. Como Neemias ficou indignado quando viu Jerusalém daquele jeito, quando viu pessoas negligentes zombando da tua obra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, traz-nos o conserto, traz-nos a limpeza, Pai. Ô, Senhor, no dia de hoje, Pai, nós aqui oramos, Bispo, em nome de Jesus, por cada casa, por cada família. Senhor, levanta os filhos agora, tira os filhos da negligência. Meu Deus, em nome de Jesus, tira do vício. Tira, Senhor, meu Deus, da prostituição. Tira os casais, os homens, os maridos, Pai. Tira do adultério, a esposa que está virando a cabeça. Meu Deus, em nome de Jesus, esse filho que está se prostituindo, que prostituiu, Senhor, espiritualmente, que prostituiu também fisicamente. Há 2 tipos de prostituição. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós te pedimos no dia de hoje, vem na frente, repreende o valente. Repreende, Senhor, agora, em nome de Jesus, toda enfermidade. Se houver alguém enfermo, seja agora curado. Se houver pecado, sejam perdoados agora, nesta manhã dessa segunda-feira. Em nome de Jesus, Pai. Ô, Senhor, aqui estão os envelopes, Pai. Aqui estão os nossos pedidos de milagres, Senhor. Meu Deus, nós ungimos aqui com o óleo da unção. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, o Bispo Márcio está ungindo a nossa casa, está ungindo a nossa chave ali. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Oh, meu Pai, que venha a resposta, Senhor. Que venha a boa notícia, Pai. Porque toda vez que há um reposicionamento, toda vez que há uma autoconsciência, Senhor, olha para mim, Pai. Eu quero te ver, eu quero acessar o teu trono da glória, Pai. Oh, Jesus, aleluia. Tem um louvor que diz, olha o que a tua glória fez comigo, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós exaltamos o teu santo e poderoso nome, Senhor. Não a nós, mas ao Senhor dos exércitos, Deus forte e poderoso. Estamos na última semana do mês, Senhor. Nos purifique, nos santifica, Pai. Oh, Senhor, traz o alinhamento para nós, para as nossas igrejas, para o corpo de Cristo em toda a face da terra, Senhor. Traz, Senhor, em nome de Jesus. Dá um livramento do assalto, dá um livramento nessa criança, dá um livramento, Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse acidente, essa peste, essa praga, meu Deus, em nome de Jesus, essas doenças que têm acometido o povo de Deus, traz a tua cura sobre nós, Pai. Assim nós oramos no dia de hoje, e assim, Pai, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, nos perdoa de toda negligência, seja ela qual for, física ou espiritual. Traz o teu perdão sobre as nossas vidas. Assim nós te pedimos, Bispo Márcio, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deixa eu já me despedir. Um beijo, um abraço no coração de todos. Gratidão, olha, Bispa, gratidão por esse povo sem fronteiras, dos polos, do canal, realmente, Bispo, dessas orações da madrugada, olha, todos os dias. Olha, cada oração que eu escuto, que eu ouço, cada frase pronunciada, olha, que o Senhor olhe com muito carinho para a sua casa. Que o Senhor olhe mesmo, que o Senhor te abra portas, que o Senhor vire a chave hoje. Ore calamanaias, você que é dizimista, eu estava ali sentada, uma grande serva de Deus, ela mandou assim, escrito assim, dízimo bispa de Bauru. Oh, Pai, daqui a pouco ela manda, outras pessoas, dízimo de tal, oferta para a Ásia, oferta da... Meu Deus, Senhor, não tem preço. O Senhor sabe da nossa lesura para manusear cada recurso que entra, tanto em Guarulhos, Bauru, como pelo canal.
que nós não usamos os recursos de forma leviana. Meu pai, minha mãe que está aqui, que me ensinou, a minha saudosa Dona Ercina, Senhor, que criou esse caráter em nós, Senhor, de não tocarmos daquilo que não é nosso. E esse erro, me perdoe, irmãos, mas o Senhor está me falando algo aqui. Esse erro está matando sacerdócios. E assim diz o Senhor, Acaiandabai Cuideplaias, conserta a tua casa e lava as suas mãos, porque tu tens tocado do que não é seu. E eu estou te dando um tempo e tenho falado, e tu não tens me ouvido, mas digo a você nesta manhã, desci para contar os dias. Arrependa-te e muda os hábitos, porque senão eu vou me acertar contigo. Ora e calama. Misericórdia, Jesus amado, Senhor. Essa palavra seja para nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tomamos posse de toda limpeza, de toda correção, seja ela física ou espiritual, porque queremos viver os sonhos e queremos ter um Deus de compromisso e queremos ser filhos compromissados. Está consagrada a água, meus irmãos. Em nome de Jesus. Tome a sua água aí, tá bom? Glória a Deus. Deus te abençoe, meus irmãos. Fica na paz. Hoje foi um dia de bastante testemunhos aqui, né? Por isso que a gente estendeu um pouquinho aqui. Tem só de testemunho foi 20 e poucos minutos. Deus te abençoe, tá? Escute com calma aí, tá? Em nome de Jesus. Amanhã, terça-feira, tem tarde da bênção, tá? A partir das 14h30. Vai orar, irmãos. Irmãos, olha, eu vi o pastor Marcos falando ontem do culto de oração na quarta-feira. Irmãos, eu queria falar para você, que é dos nossos polos, né? Olha, bispo, eu não vou nenhuma quarta por causa disso, daquilo. Eu não vou. Eu tô à tarde em casa terça, mas eu sempre tenho uma coisa para fazer. Irmãos, olha, ontem eu estava ouvindo a live e o senhor falando, bispo, essa semana última, né? Os filhos de Deus compromissados poderiam fazer algo a mais. Eu sei que é difícil, as agendas são apertadas, sabe? Mas, por exemplo, quem não vem nos cultos de quarta, faz um esforço, é a última quarta do mês. Para que não termine o mês e comece outro, e você fale assim, eu não fui nenhum. Não, não fique fora da história. Vai vir um propósito novo, então vai vir. Tem que se preparar, tá bom? Eu sei, tem gente que faz faculdade, é um monte de coisa, mas pega aí um dia, tá? Pega essa última quarta do mês e venha. Vá lá pro culto de oração, orar 1 hora. Vem aqui no culto de Guarulhos, tá bom, meus irmãos? Em nome de Jesus. E você que está aí, ouça as palavras do online também, tá bom? Um beijo, meus irmãos. Fica na paz. Nós chamamos em Jesus porque nós oramos por vocês. Vocês oram por nós. E juntos... Vamos morar no céu! Ainda bem que eu vou morar no céu.